Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai fazer um bolinho de milho super simples que não vai farinha de trigo, ele fica super molhadinho, fofinho e é feito com ingredientes que geralmente você já tem em casa. Então, bora pro vídeo! A primeira coisa é você ligar o seu forno a 200 graus para ele já ir pré-aquecendo. No liquidificador a gente vai colocar 3 ovos inteiros. Aí você vai quebrando assim um por um para evitar de estar estragado e a gente ir perdendo essa receita. Lembrando, pessoal, que os ingredientes têm que estar sempre em temperatura ambiente para fazer bolo, tá? Antes de começar a fazer o bolo, você já tira os ingredientes meia horinha antes da geladeira. Vamos colocar também no liquidificador uma latinha de milho sem a água. E com a própria latinha do milho a gente vai usar para fazer a medida dessa receita. De óleo a gente vai usar meia lata. E vamos colocar também uma lata de açúcar. O açúcar você pode botar uma lata assim bem cheiona mesmo. Agora a gente vai bater isso aqui muito bem por uns 2 minutinhos para triturar o milho e bater bem o ovo para não ficar com cheiro de ovo na receita. Depois de bater muito bem, a gente vai adicionar uma lata também de fubarina ou milharina. Pessoal, a fubarina que eu falo é isso daqui, tá vendo? Eu tô usando dessa marca, mas não é propaganda, você pode usar qualquer marca da sua preferência. Ele é o flocos um pouquinho mais grossinho do que o fubá, porque o fubá ele é bem fininho. Mas se você quiser, você também pode usar o fubá na receita, tá bom? Aí a gente vai colocar também uma lata de leite. Agora que a gente vai bater bem rapidinho, aproximadamente 30 segundinhos, 1 minutinho, é só para homogeneizar mesmo. O liquidificador ainda batendo, a gente vai adicionar uma colher de sopa de fermento em pó químico para bolos e vai bater só para misturar mesmo. Prontinho. Aí agora é só a gente despejar a nossa massa em uma forma. Essa minha forma ela tem 20 centímetros por 20 e ela tá untada com bastante margarina e eu polvilhei também a farinha de milho. Agora vamos levar para assar em forno pré-aquecido a 200 graus, aproximadamente 40, 50 minutinhos, ou até a gente espetar um garfo e sair limpinho. Vamos cortar então um pedacinho para a gente ver como é que ficou por dentro. Olha que lindo que ficou o nosso bolo, super fofinho, tá vendo? Bem molhadinho, dá pra gente perceber a umidade dele assim, só da gente pegar. Maravilhoso. Pessoal, esse bolo fica maravilhoso, super fofinho, molhadinho, só tá faltando mesmo aquele cafezinho para acompanhar. Então, se você gostou, deixa aqui pra mim o seu like. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, ativa também o sininho para você não perder mais nenhuma receitinha que a gente postar e compartilha esse vídeo com a sua família e com seus amigos. Beijos e até o próximo vídeo. Boa tarde, crianças do 5º ano. E aí, curtiram muito São João? Espero que sim, hein? Quer dizer, quem gosta, quem participa, quem gosta de fazer a sua festinha caseira. Vi lá na live muita gente animada, né? E também que muita gente trabalhou em casa, fez suas ornamentações, ficou muito legal. E vocês estão de parabéns, espero que estejam todos bem. Hoje a gente começou, né, com a receita, uma comida típica também, finalizando aí os festejos juninos. Eu trouxe para vocês aquela receita fácil, que até vocês crianças podem fazer. Basta ter os ingredientes para vocês fazerem em casa. E agora nós vamos ter aula de geografia. De história. E antes da aula, vamos corrigir a atividade que foi a semana passada para casa.
para que assim a gente possa dar continuidade ao assunto novo de hoje. Então, a semana passada foi para casa a página 2 e 3, né? Que foi o conceito de cidadania. E tem aí até um assunto que nós vamos dar continuidade hoje, que é direitos e deveres do cidadão, para vocês colocarem no quadro aí abaixo, em seus lugares certos. Então, tem aí uma série de direitos e deveres e vocês vão separar direitos e deveres. Então, direitos vai ficar participar das eleições, liberdade religiosa, ir e vir livremente, liberdade de expressão. Então, esses são os direitos que nós temos como cidadão. Nos deveres, nós temos participar das eleições, respeitar as leis, respeitar as pessoas e cuidar dos espaços públicos, né? Então, nós ouvimos muito a palavrinha chamada vandalismo, porque muitas pessoas, elas destroem o bem público. Então, como ele tanto é direito nosso ter o bem público, como é o nosso dever de preservar. Então, por isso que é uma punição para quem destrói o bem público, né? Para quem comete o vandalismo. No segundo quesito, tem aqui um textinho e depois vocês explicar com suas palavras se é correto afirmar a cidadania conhecida na antiguidade clássica não é a mesma cidadania pela qual lutamos hoje e nem que desejamos concretizar o futuro. Então, aí foi pessoal, né? Cada um colocou o que é que você acha, porque desde quando surgiu a expressão cidadania, desde quando surgiu os direitos e deveres do cidadão, é bom que vocês tenham, assim, a sensibilidade de perceber que houve muitas mudanças, né? E que antigamente era de uma forma que hoje a gente vê de outra forma esses direitos e deveres do cidadão. No terceiro, vimos que, embora a cidadania seja um conjunto de direitos e deveres, a todos os cidadãos, existem pessoas que não a praticam. Qual é a diferença entre ter cidadania e exercê-la? Então, logo no início da aula, lá na primeira aula que nós falamos sobre isso aí, nós falamos sobre as pessoas que são aquelas cidadãs porque cumprem seus direitos e deveres e aquelas que não exercem e acabam ficando à margem da sociedade por causa de alguma lesão, por alguma infração que cometeram, né? Então, a cidadania, né? Ter cidadania significa ter direitos e deveres, né? Foi aquilo que eu expliquei desde o primeiro dia. E exercer a cidadania é praticar esses direitos e deveres quanto cidadãos. Então, nós, quanto cidadãos, temos a consciência dos nossos direitos e deveres. A liberdade de expressão é um direito muito importante dos cidadãos. Leia atentamente o texto abaixo e faça com o que se pede nos itens a seguir. Então, tem aí outro textinho, né, que vocês devem ter lido para responder. Então, a letra A pergunta: o que é liberdade de expressão? É um direito garantido a todas as pessoas para que elas possam manifestar livremente e expor suas ideias, opiniões e crenças, né? Nós vimos que as mulheres, os jovens, eles demoraram um pouco a ter esse direito aí expressado, né? Hoje não. Por exemplo, aos 16 anos, um jovem já pode votar na urna em seu candidato, né? Então, as mulheres lutaram muito por esse direito, porque só os homens podiam votar. Enfim, entre outros direitos, né? Então, essa é a resposta. Na letra B, você vai marcar o X na alternativa que completa corretamente a frase. Então, a liberdade de expressão é um direito civil, né? Por que ele é um direito civil? Porque ele é um direito que é regido pelo juizado e que existe muitas regras a serem cumpridas diante da lei civil. Então, não é política e nem é social. É uma
lei civil, ou seja, ela é registrada, ela existe. Ela é uma lei que foi votada e ela tem os seus valores, não é isso? Pronto, agora nós vamos para o Manual do Aluno e nós vamos hoje dar continuidade falando sobre direitos e deveres do cidadão, que seria a aula de hoje, né? Então, vamos aqui na página 8. Então, todos na página 8, vamos ler aqui e vamos ver aí, vamos socializar aí esses textos. Aí, os direitos dos cidadãos. O direito à manifestação é o único direito do cidadão pai, não filha. Existem muitos outros, então não é só esse direito, né? Não é só o direito de eu ir para a rua, de eu dizer que está errado, de eu dizer que eu quero melhora, de eu dizer que está faltando isso, está faltando aquilo, entendeu? Existem outros e mais outros direitos que nós vamos ver aqui no decorrer dos textos. Ernest explicou a Emília que, assim como a noção de cidadão e dos direitos também se implica muito com o passar do tempo. Vamos conhecer alguns deles? Então, vamos lá. Lembra que eu falei do direito civil? Então, os direitos cíveis são aqueles que garantem as liberdades de cada pessoa. Conforme a Constituição brasileira, todo cidadão tem direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Ou seja, todo cidadão tem liberdade de fazer escolhas individuais, desde que não desrespeite a Constituição. Então, essa Constituição é a Constituição de 1988, que foi a última Constituição, né? Teve a de 1824, que 1988 e teve a de 1924, que sofreram algumas modificações. Isso quer dizer que o que vale é a última mexida, né? Nessa modificação. Então, nesse direito à Constituição, nada e ninguém, nem os políticos, podem ferir a Constituição. Quando é que eu vou ferir a Constituição? Quando eu não estou de acordo com o que diz a lei civil. Então, se a lei diz que eu devo amar minha pátria, que eu devo honrar, respeitar, eu tenho que fazer isso. A partir do momento que eu saio, ou que eu manifesto alguma coisa contra a Constituição, em querer violar essas leis, eu estou saindo desse padrão de direito à liberdade de expressão. Então, por isso que às vezes existe uma expressão que, não sei se vocês já ouviram falar, que é a expressão de quando a gente diz assim, foi vetado, né? Foi anulado, foi proibido. A imprensa, às vezes, ela também, se ela fizer alguma coisa que vai ferir a Constituição, é censurado. Então, existem várias coisas que podem impedir e até punir as pessoas que não estão de acordo com a lei civil. Continuando. Por exemplo, uma pessoa tem direito de escolher a sua religião, praticar a sua liberdade religiosa. Mas ninguém tem o direito de matar alguém, porque isso fere a Constituição. Então, tá vendo aí o que eu estava falando? O direito à liberdade também garante aos cidadãos a liberdade de ir e vir para onde quiserem e de escolherem sua profissão. Também garante a liberdade de expressão, ou seja, os cidadãos podem expressar-se livremente, desde que não desrespeite a Constituição. Por isso, as pessoas podem fazer manifestações para exigir mais direitos ou garantia daqueles que já possuem. Aí vem os direitos sociais. São aqueles que devem ser oferecidos pelo Estado a todos os cidadãos. Por isso, são direitos coletivos. Todo cidadão brasileiro tem direito à educação, à saúde pública de qualidade, olha lá,
Também tem direito de moradia, de trabalho, de lazer, alimentação e segurança. Existem também os direitos políticos, que garantem participação dos cidadãos nas decisões políticas em um país. No Brasil, vivemos em uma democracia e escolhemos nossos representantes por meio do voto nas eleições. Então, por exemplo, vender o voto, né? Eu estou ferindo a lei dos direitos políticos. O candidato não fazer eleição, já se eleger governador, presidente, prefeito, não pode. Está dizendo que o direito tem que ser escolhido pelo povo e não por eles. Entenderam aí? E os sociais são aqueles que a gente vai no posto de saúde, chegar lá não tem remédio, não foi bem atendido, né? Nós vimos aí que a saúde entrou em colapso esses dias, né? Por causa da pandemia, mas que teve atendimento para todos, né? Todos que chegavam, talvez não de qualidade, mas o mínimo que eles podem fazer, eles devem fazer para suprir a necessidade. Temos aqui também direito à acessibilidade. Esse é um direito aí, na página 9, que foi adquirido há pouco tempo, como vaga de estacionamento, né? Como direito de andar de ônibus, de metrô, ter as plataformas acessíveis para quem tem vários tipos de deficiência. Então isso aí foi outra conquista que o cidadão ele teve ao longo da vida. Então diz assim, com o passar do tempo, novas necessidades passaram a exigir novos direitos e deveres que atendem a essas situações. Esse é o caso do direito à acessibilidade. Ele determina que as pessoas têm dificuldade de locomoção, encontrem condições que facilitem esse processo. Aos poucos, as pessoas começaram a perceber que, se os lugares não ofereciam condições de circulação para aqueles que têm dificuldades de se locomover, essas pessoas não tinham garantido o direito de ir e vir. Então, por exemplo, se não tem como colocar uma cadeira de rodas dentro do ônibus, aquele cadeirante deixava de passear, por exemplo. E começaram a ver aí essa necessidade. Por isso, no ano de 2000, tá vendo que faz pouco tempo, não sei se acho que vocês nem eram nascidos ainda, mas eu já era nascida, foi criada a Lei da Acessibilidade, que determina a eliminação das barreiras que as pessoas com deficiência encontram para acessar espaços e serviços. Só que ainda vem outro problema, a educação, pessoas que não respeitam o lugar do cadeirante, pessoas que não respeitam a vaga de estacionamento para o cadeirante ou para o deficiente, pessoas que não respeitam os próprios deficientes que precisam de ajuda, entendeu? Até dos próprios profissionais, às vezes, de saúde, de educação, de segurança pública, de estacionamento, entre outros, né? Então, é necessário aí também a conscientização que isso foi um direito garantido e é lei e que todos os lugares devem ter acesso, todos os lugares mesmo. Padaria, mercadinho, hospitais, escolas, museus, shoppings, tudo tem que ter a acessibilidade. Então, primeiro quesito. Quem são os cidadãos que necessitam de espaços e serviços com acessibilidade? Então, além daqueles que eu já falei, né? São também aqueles que têm dificuldade visual, auditiva, física, né? Pode ser física ou motora, que são conhecidas também como os cadeirantes. Segundo, pensando nos exemplos que você deu na atividade anterior, de quais tipos de acessibilidade essas pessoas precisam? Então, por exemplo, elas precisam de escadas adaptadas, elevadores, pisos com marcações táteis, ou seja,
que o cego ele possa ver, por exemplo, no corrimão, o começo e o final da escada, né? Informações com libras nos espaços públicos e privados. A Libras agora é uma língua, né? Línguas e sinais, obrigatoriamente, também para dar acesso aos surdos. E rampas de acesso com telefones públicos adaptados também. Então, a questão do telefone público, ele ter sinais que emitem, que dão ideia por exemplo, o cego, de um determinado código, de códigos e entre outros, para poder haver a comunicação. Que não pode deixar de ter comunicação e nem de acessibilidade a essas pessoas portadoras de necessidades especiais. No terceiro, converse com colegas e professores sobre a importância de existir essa lei, né? Depois, dê a sua opinião sobre a importância dos espaços de serviço que garantem esse direito à acessibilidade. É importante porque eles vão estar inclusos nas atividades normais, no dia a dia, no direito de ir e de vir, né? E eu volto à questão do respeito mútuo que as pessoas devem ter com essas pessoas para que, assim, os seus direitos e seus deveres estejam garantidos. E pode ser pessoal, você pode conversar com alguém na sua casa e colocar também a sua resposta. Na página 10, nós temos participação nas eleições. Nas eleições realizadas em 2018, o Brasil registrou uma taxa de abstenção desde as eleições de 1998. Segundo dados da Justiça Eleitoral, 21,3% das pessoas que podem votar escolheram não participar do segundo turno das eleições presenciais. Tem aí, volta, né? A participação nas eleições é uma das maneiras que os cidadãos têm para exercer sua cidadania por meio da prática de direitos políticos. No Brasil, o voto é obrigatório, ou seja, todas as pessoas aptas a votar devem fazer, mesmo que escolham anular o seu voto. Então, se eu sou uma cidadã, né, e eu já sou maior de 18 anos, passa a ser obrigatório. Então, não tem aquele ponto facultativo, não é obrigatório 16 e 17 anos. Os jovens de 16 e 17 anos e maiores de 60, eu acho que é 65 anos, se não me engano, também não são obrigados a votar. Mas aqueles que são obrigados devem ir, nem que seja para anular ou votar em branco, por exemplo, mas devem ir à urna. De que maneira a participação nas eleições está relacionada ao exercício da cidadania? Então, aquilo que a gente falei, né? Quando a gente participa das eleições, eu estou contribuindo para a população de alguma forma. E essa forma é escolher o meu representante na Câmara de Deputados, na Câmara de Vereadores, no Poder Legislativo, Judiciário, Executivo, né? Presidente, prefeito. Então, ali eu estou exercendo a minha questão como dando cargos a essas pessoas que eu considero que são ideais para servir a população. Então, 2. Parte de como praticamos ações cidadãs é a influência de nossos familiares. Diante do tema eleições, converse com um familiar sobre a opinião com as seguintes questões. Então, isso aqui é um questionário, né? Ou uma entrevista que você possa falar. E vocês podem colocar essas perguntas e respostas no seu caderno de história para ver aí o que eles acham sobre a obrigação do voto. Na página 11, temos Lei da Oferta e da Procura. Emília estava adorando
saber mais sobre os direitos dos cidadãos, mas ainda estava um pouco confusa sobre direitos à responsabilidade, à propriedade. Pai, o que é direito à propriedade? É um direito que as pessoas têm de possuir bens. Como assim? Ernesto explicou para sua filha que o direito à propriedade permite aos cidadãos possuir bens de suas propriedades e utilizá-los como acham melhor. Ele também explicou que a maneira mais comum de uma pessoa adquirir um bem é por meio da compra. A compra e venda de um produto costuma ser regulada pela lei da oferta e da procura. Então, você já ouviu falar na lei da oferta e da procura? Essa lei foi determinada quando o preço do produto aumenta ou diminui. Quando há muita oferta de um produto. O espaço diminuiu, o preço diminuiu, porque há mais produtos à venda do que compradores para eles. Quando há procura por um produto, o seu preço aumenta, porque há mais compradores do que produtos disponíveis à venda. Então, por exemplo, estamos nos festejos juninos. Então, agora a procura, vamos fazer uma coisa bem simples que foi utilizada hoje na nossa receita, do milho, Então, o milho está em oferta, porque ele está muito ali, tem muita quantidade, está na época do milho, na colheita do milho, tem muito milho. Muitas pessoas procuram esse produto nessa época, E depois ele vai passar a ser procurado, porque vai passar a safra, vai aumentar o preço, não é isso? Então vai diminuir aí a disponibilidade de vendas, embora que seja um alimento acessível também, Ele dá em toda época, mas a safra maior é agora. Mas eu estou dando um exemplo assim de perto para vocês terem ideia. Que daqui a um mês, mais ou menos, ninguém vai consumir milho como está sendo consumido agora até as próximas semanas, Até terça-feira, mais ou menos, o número de pessoas consumindo milho é maior do que em julho, agosto, setembro, nos demais meses. Só para vocês terem ideia aí do que é oferta e do que é procura. A oferta é quando tem muito. E ali tem muitos compradores para comprar, então tem oferta. E a procura é quando não tem muita procura, não está sendo muito utilizado o produto, ou então não tem, está em falta. E aí a pessoa que quer é quem vai procurar o produto. Esta lei determina quando o preço de um produto aumenta ou diminui, Foi isso que nós falamos agora. Então, temos aí, Emília estava começando a entender o assunto. Então, o pai decidiu explicar melhor usando um exemplo da produção de pães da padaria, Eu usei do milho e ele usou aqui a produção de pães da padaria. E o diálogo diz assim: veja só, Emília, se o padeiro fabricar mais pães que ele está acostumado a vender, sobrarão pães assim, haverá uma oferta grande, a procura para comprá-los. Para vender todo esse pão, o dono da padaria vai precisar baixar o preço, não é? Então tem a questão também da demanda de quantidades, Se eu vou fazer muito bolo de milho, por exemplo, a demanda é que eu tenha um preço acessível para poder vender todo esse bolo de milho, Isso mesmo, mas pode acontecer o contrário. Mas pode acontecer o contrário também. Se aumentar a quantidade de consumidores procurando por este produto, o padeiro poderá aumentar o seu preço, pois sabe que vai conseguir vendê-lo. Então, época, por exemplo, muitas pessoas compraram muitos celulares. Vou dar um exemplo agora que eu vi um dia dessa internet. Na quarentena. Por quê? Porque as pessoas ficaram mais em casa, não puderam mais sair, muitas pessoas precisaram utilizar esse meio de comunicação para trabalhar, para se comunicar.
Então houve um aumento muito grande da venda e também houve um aumento de preço. Então, nesse caso aí, houve uma esperteza dos produtores para fabricar, mas aí poder também ganhar mais para quem fosse comprar um celular. Então, nós precisamos saber a hora certa de comprar um produto e ficar esperta para economizar? Com certeza, né? Se agora, no momento, não há necessidade de trocar o celular, deixa passar a pandemia, né? E vai diminuir o preço, porque não vai ter tantos consumidores e você vai poder comprar mais barato. Então, vamos pensar um pouco sobre o que você acabou de ler. Discuta com seus colegas e professores sobre a lei de procura. E a gente já falou, né, sobre isso. Eu dei o exemplo do mídia, eu dei o exemplo do celular. Vamos pular para o terceiro. Você se lembra de alguma situação na qual deixou de comprar um produto porque estava muito caro? Então, aí é pessoal também, você vai colocar aí alguma coisa, algum produto, algum brinquedo, alguma coisa que vocês foram comprar e deixou de comprar porque no momento estava alto o preço. Quarto, o padeiro produziu 10 mil pães em um dia. Já estava anoitecendo e ainda restavam 2 mil para serem vendidos. Que solução o padeiro poderia tomar para que no fim, a fim de não sobrar pães para o dia seguinte? Então, tem que fazer aí uma promoção, né? É visível aqui. Se ainda falta 2 mil, esses 2 mil aí eu vou começar a lançar aí algum tipo de promoção. Compre, pague 10, leve 12, né? Alguma coisa desse tipo, para poder vender aquele pão para não ficar para o outro dia. É uma ideia. Pensando no problema do dia anterior, o padeiro resolveu diminuir a quantidade de pães produzidos. Mesmo assim, ele teve problemas. As pessoas formaram uma fila enorme para comprar pães, pensando na lei da oferta e da procura. O que você acha que o padeiro poderia fazer para melhorar o seu lucro? Então, ele pode ele pode até aumentar o preço no momento que ele estiver no pico da venda, né? Mas quando a quantidade de pães que sobrarem começarem a ficar ali sem ser vendidos, ele pode ali levantar uma oferta com um preço menor. Em nosso dia a dia, costumamos perceber a oscilação nos preços de um mesmo produto. Você comprou algum produto e percebeu que seu preço diminuiu depois de algum tempo? Como isso aconteceu? Vamos colocar aí a resposta pessoal. Indique alguns produtos que, de acordo com a sua percepção, apresentaram uma queda no seu valor inicial. Então, esse exemplo que você vai dar na letra A, você vai dar aqui, indicar esses produtos. Sétimo, sabendo que os preços dos produtos podem sofrer uma queda dependendo da oferta e da procura, qual deveria ser a atitude no momento de adquiri-lo? Então, aí tem que ter aquela questão, como eu falei quase agora, né? Eu tenho necessidade desse produto, eu estou realmente precisando comprar, né? Então, para adquirir esse produto, eu preciso saber se há necessidade no momento ou se ainda tenho tempo para pesquisar ou para esperar o preço baixar. Aí temos aqui já os deveres do cidadão, que é conjunto com os deveres, com os direitos. Todo direito que eu tenho, eu acarreto a um direito, a um dever. Se eu tenho o direito de estudar, eu tenho o dever de cuidar da escola, né? Se eu tenho o direito de ir ao hospital e receber um atendimento, eu tenho o dever de manter o respeito, de manter a ordem, de manter aquele âmbito lá hospitalar, por exemplo, né? Emília aprendeu bastante sobre os direitos dos cidadãos e agora queria conhecer melhor os seus deveres. Primeiramente, Ernesto reforçou para a filha
que conhecer e cumprir os seus deveres é muito importante. Por isso, exercer a cidadania é ainda ajudar a garantir os seus direitos. O primeiro e principal dever do cidadão é respeitar as leis, né? Isso ajuda a garantir o melhor convívio em sociedade e permitir que os direitos de todos sejam respeitados. Outro dever importante é a participação nas eleições, que nós vimos aí anteriormente. Como vimos, isso ajuda a garantir os seus direitos políticos. Como cidadãos, também devemos procurar-nos com o coletivo. Então, eu me preocupar com o outro, eu não vou garantir um direito só para mim, eu vou garantir o direito para toda a comunidade, toda a sociedade. Então, isso é muito importante, né? Não vou ter que pensar só no individual, eu vou pensar aí no coletivo. Como cidadãos, também devemos preocupar-nos, né? Já li isso aí. Por isso, é nosso dever zelar pelos direitos sociais de todos, contribuir para a educação de todos os membros da sociedade e cuidar dos bens e dos espaços públicos. Zelar é o mesmo que cuidar. Você pratica algum desses deveres coletivos? Quais? Então, você pode dar o exemplo aí da escola, né? Embora que a escola de vocês não é uma escola pública, mas é um bem que você está pagando por ela e você tem que prezar. Você não vai sair quebrando cadeira, quebrando as coisas, sabendo que o seu pai pode adquirir aí um prejuízo de pagar por isso aí. Emília ouviu todas as explicações do pai com muita atenção e agora sentia-se muito preparada para exercer a sua cidadania. Conhecendo seus direitos e deveres, todos nós devemos fazê-lo como Emília. Vamos lá? Vamos conhecê-los, praticá-los, exercê-los, saber aquilo que é certo, que é errado em nosso meio, porque para praticar eu preciso conhecer. Então, no primeiro quesito aí, que a gente vai fazer agora um grande resumão de tudo que a gente já ouviu, observe atentamente o quadro abaixo. Assinale as características dos cidadãos em cada uma das situações apresentadas. Na Grécia Antiga, né? E no Brasil. Então, na Grécia Antiga, só quem votava, por exemplo, né? Eram os homens, né? No Brasil atual, aí você já pode marcar aí homens e mulheres. Na Grécia Antiga, os filhos atenienses nascidos em Atenas, eles que podiam ser cidadãos, né? Só que os filhos estrangeiros nascidos no Brasil atual também estrangeiros filhos de pais brasileiros também é cidadão, filhos de brasileiros nascidos no Brasil também é cidadão. Então aí você só vai pular os estrangeiros no Brasil. E maiores de idade, eles também são características de um cidadão brasileiro. Então, só recapitulando, na Grécia Antiga só podia ser os homens, ser praticante de direitos e deveres de cidadão, só podiam os homens e os filhos de atenienses nascidos em Atenas. No Brasil atual, homens, mulheres, filhos de estrangeiros nascidos no Brasil, filhos de estrangeiros, filhos de pais brasileiros, filhos de brasileiros nascidos no Brasil e menores de idade. Também eram cidadãos. É tanto que hoje, quando a criança nasce, ela já deve ser registrada, ela já é uma cidadã, né? E ela também já tem o seu CPF, que é um número de identificação individual. Desculpa. Segundo, escreva um pequeno texto explicando as principais diferenças entre a nação de cidadão da Grécia Antiga e a noção de cidadão do Brasil hoje. Então, é muito fácil, né? Vocês vão criar aí uma fala de vocês, observando até o quadro acima e ver
qual é a diferença entre noções de cidadão, como era na Grécia Antiga e como é hoje. O terceiro, a gente vai colocar lá aqui nas lacunas, o que são direitos civis, direitos sociais e direitos políticos. Nos direitos civis eu tenho liberdade religiosa, direito de ir e vir, liberdade de expressão e manifestação. Então aqui são os direitos civis. Direitos sociais, eu tenho direito à educação, à saúde e à moradia. Embora que nós sabemos que ainda falta muito aí para todos os cidadãos ter todos esses direitos, né? Direitos políticos, de votar e escolher seu representante. Então, eu não posso deixar ninguém escolher o meu representante. Eu tenho que ter a minha consciência que eu estou escolhendo. Observe a imagem abaixo, ela representa a prática de um direito muito importante para o exercício da cidadania. Então, é a votação aqui, né? Indique que direito é esse e, em seguida, escreva um pequeno texto explicando por que é importante exercer. Porque, né, falamos quase agora, que eu preciso ter a consciência de quem eu estou colocando lá para reger o meu estado, o meu município ou o meu bairro, ou até o país, né? Então é importante votar, é importante eu exercer esse direito. Aí temos aqui 3 lacunas, né? Temos uma coluna número 1, uma coluna número 2, que aqui a gente agora vai se tratar sobre o que está relacionado aos espaços de acessibilidade às pessoas, né? Que é um direito adquirido desde os anos 2000 aí. Então temos aqui o direito à deficiência visual, semáforos sonoros, que é aqueles que ficam pitando quando a gente vai atravessar na faixa de pedestre. Então, quem não enxerga precisa ouvir esse som para poder atravessar. Na deficiência auditiva, temos que ter a tradução de Libras, que é Línguas e Sinais Brasileiras, né? Línguas Brasileiras de Sinais. Tem que ter a tradução ou aquelas pessoas gesticulando lá explicando para aquelas pessoas que são surdas entenderem a comunicação. E a deficiência física, rampas e acessos, né? Então, rampas de acesso. Então, é importante que quando ir ao shopping, ao banheiro, eles tenham entradas largas, rampas se tiver subidas, não degraus, né? Se tiver degraus, mas tem que ter a rampa também e vice-versa. Vimos que cumprimos os direitos e deveres do cidadão, está relacionado ao exercício da cidadania e também à garantia de todos os seus direitos. Sabendo disso, veja as instruções dos itens a seguir. Então, você vai ligar aí. Votar nas eleições é direito político. Cuidar dos bens políticos é um direito social, porque quando eu cuido do direito político, dos bens públicos, eu estou cuidando não só para mim, estou cuidando para todas as pessoas que vão ter acesso à praça, né, ao telefone público, ao hospital, à escola. E respeitar as leis é o direito civil. Não pode ferir a Constituição. Agora, na letra B, escolha um dos pares de deveres acima e escreva um pequeno texto explicando o cumprimento do dever escolhido. Dever escolhido ajuda na garantia de direitos a ele relacionado. Então, vocês vão aí agora escrever também, né? Pode ser no caderno, porque esse espaço aí eu estou vendo que é pequeno. Escolher um par aí, tipo, votar nas eleições é um direito político, por quê? Você vai lá definir com suas palavras, respondendo aí a letra B. Então é isso, crianças. Hoje nós vamos ficar por aqui. Na próxima aula nós vamos falar sobre a história da conquista dos direitos. E eu espero que vocês tenham entendido. É um assunto que está no auge, né? Estamos chegando na época de política. Estamos chegando na época que nós vamos ter que escolher aí os representantes municipais, né? E também do meu bairro, que são os vereadores. Esse ano vai ter eleição
que já foi adiada para novembro, não vai ser mais em outubro. E esse direito aí, eu sei que vocês ainda não estão exercendo, mas vocês agora passam a conhecer. E quando vocês passarem a exercer, vocês vão saber fazer com consciência. É isso aí? Então, fiquem na paz de Deus e até amanhã na nossa aula de geografia. E um beijo. Até a próxima.